Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo na nossa aula, no nosso podcast aqui de português. Meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português brasileiro. Few words in English. I have received this question on our Instagram. Is it easier to learn Portuguese if I am a native Spanish speaker? And I'm gonna answer this question in Portuguese and of course in Spanish. Probably the person that asked me is living in America, is a Latino like me. But I'm gonna speak in Portuguese, and if you are watching this video, you're gonna see all the words, the sentences I'm talking here on my slide. But if you are just listening it and you don't speak Spanish or Portuguese, just English, there is a link on the description with the transcriptions. Just click there and they're gonna read. Vale, sí, es más fácil para aprender portugués si tú eres un hablante del español. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo aprendí esto siendo un brasileño. Si tú hablas un de los idiomas latinos que son portugués, español, italiano, francés, romeno, es mucho más fácil para tú aprender esto, para tú aprender portugués. Acá yo voy a hablar contigo en portugués porque si tú estás escuchando, mirando esta clase, pienso que tú necesitas aprender, practicar el portugués. Pero sí, es mucho más fácil para tú, en pocas palabras, es mucho más fácil para tú aprender el português. Sim, é muito mais fácil se você fala espanhol já. Começando. Eu vou dar critérios aqui, vou dar minha opinião. Primeiro, vocabulário similar. Português e espanhol compartilham muito vocabulário similar por causa do latim. Por exemplo, mesa, mesa. A pronúncia é diferente, sim, mas é a mesma palavra. Nós temos muitas palavras que são as mesmas ou que mudam poucas letras. Por exemplo, porta, puerta. Poucas letras e você identifica a palavra. Não é como em inglês, porque em português porta, no inglês door. Totalmente diferente. O vocabulário eu diria que 50% é igual ou parecido. Muda alguma letra, algum prefixo, sufixo. Professor, eu não sei o que é prefixo, sufixo. Por exemplo, atención, atenção, exceção é um sufixo, atenção. Todos os sufixos do espanhol que terminam em on, acción, em português, ão, ação, acción, ação. O vocabulário é o mesmo, você segue isto. Outra parte que é muito importante e ajuda muito, isto eu vi. Primeiro, deixa eu contar um pouco da minha história. Além do português, que eu sou brasileiro, eu aprendi o inglês e meu terceiro idioma foi o espanhol. Para eu aprender, fazendo comparação, para eu aprender espanhol e inglês, o espanhol foi muito mais fácil, porque o vocabulário e a gramática paralela. Por exemplo, hablar, falar, to speak. Eu hablo, eu falo. Amar é o mesmo verbo. Eu amo, eu amo. A gramática, conjugações são muito similares. Não todos os verbos, é claro, mas muitos os verbos seguem o mesmo padrão de conjugação. Como eu disse, eu hablo, eu falo. Hablar, falar, eu falo. São verbos diferentes, mas têm o mesmo padrão de conjugação. Aqui eu dei ideia de verbos, mas gêneros, masculino e feminino, é a mesma ideia. Por exemplo,
La ventana está cerrada, agora a janela está fechada. Agora, fechada, fechado, cerrada, cerrado. É a mesma coisa, mas claro que muda, mas o gênero, a ideia do gênero ajuda muito. É muito mais fácil para aprender isto. Terceiro, pronunciação, similaridades na pronunciação. Aqui tem o lado bom e o lado ruim. Por quê? Eu sendo brasileiro, não só eu, mas para nós brasileiros é mais fácil aprender os sons do espanhol. Por quê? Porque todos os sons do idioma do espanhol nós temos no português brasileiro. Até, por exemplo, mañana, que é o N, nós temos, só que não temos o N, temos um NH. Por exemplo, amanhã é o mesmo som. Para nós só precisamos entender, quando é esse N, é um som de NH no português. Aqui é um exemplo simples. Mas tem sons no português que só existem no português, não tem no espanhol. Que você vai ter que aprender, é claro. Mas tem muitos sons que são similares, a fonética é igual. Por exemplo, CA-K, casa, caça. É fácil e ajuda muito. O quarto benefício, vamos dizer assim, é a proximidade cultural. Por quê? O Brasil está rodeado de países hispanos, países que falam espanhol, como Portugal. O Portugal faz fronteira com a Espanha. Tem muitas proximidades culturais. O estilo de vida é o mesmo. E aprender esse idioma, quando você... eu estou aprendendo meu quarto idioma, o italiano. Quando você está aprendendo um idioma e você está mais próximo da cultura, começa a escutar músicas, a ler mais sobre notícias do país, o seu processo de aprendizagem vai ser muito mais fácil. Você não tem ideia, flui como um barco no rio, é muito mais fácil. E também tem outros, os cognatos. Por exemplo, tem muitas palavras que parecem similares, mas, como eu disse no início, deixa eu dar um exemplo. Em espanhol você tem coração, mi coração, mas no português é coração, muda 5, 6 letras. Mudou a palavra? Mudou, mas porque é um pouco parecida, você entende. Porta, puerta. Deixa eu ver se eu penso em outra palavra. Eu estava comendo hoje goiaba, guaiaba. Se você vê a palavra em português hoje, goiaba, você vai entender, porque o cognato é a mesma ideia. Você tem um padrão, você consegue identificar, porque a palavra parece com o seu idioma. Ajuda muito, você não tem ideia. Mas nem tudo são flores. Aqui é uma expressão brasileira. Nem tudo são flores, nem tudo que brilha é ouro. Tem desafios. Primeiro, falsos amigos. Porque tem palavras que são as mesmas, mas têm significados diferentes. Vou dar um exemplo. No espanhol e português tem o verbo molestar. In English is to bother. Em espanhol você poderia falar: eu não quero molestar-te, pero tu puedes ayudarme? Tudo bem. Mas molestar no português tem um outro sentido de você... Eu não quero falar aqui porque talvez o YouTube corte o vídeo, mas é um significado ruim quando você abusa sexualmente de uma pessoa. Em poucas palavras. É outro significado totalmente. Se você não sabe disto e fala com um brasileiro: vou molestar você. Epa!
Como é, amigo? Como é? Cuidado, não diga isso. Outro desafio é a pronunciação. Por quê? Como eu disse, no português tem sons que são únicos, que só existem no português. Sons nasais ou vogais abertas, vogais fechadas. Por exemplo, abuelo, abuela, avô, avó, o. A letra O tem dois sons. O, avô, ó. Mas é outro tema para a aula. Temos vídeo ensinando como a pronunciar isto. E também alguns desafios podem ser as conjugações. Por quê, professor? Porque, deixa eu dar um exemplo. Você falou que é fácil. Sim, fácil no presente, passado, mas tempos compostos. No espanhol você usa o verbo haber. Yo he trabajado mucho. Nós no português não usamos o verbo haver como auxiliar. É totalmente errado. Isto é diferente para você aprender. Mas faz parte do processo, não é muito difícil. As conjugações são mais fáceis do que difíceis. E é isto. Fácil ou difícil? Entonces, yo voy a hablar ahora en español para ti que es un hispanohablante y está escuchando esta clase o está mirándome. Bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos un curso para hispanohablantes donde enseñamos desde el básico hasta el intermediario. Son 24 clases donde tú vas a mirar, hay ejercicios, hay un libro que tú puedes imprimir y tú puedes hacer los ejercicios. Aún mira las clases. Este curso vas a llevar tú desde el básico al intermediario, 24 clases grabadas donde tú puedes mirar esto cuando tú estés disponible. Y la mejor cosa, tú compras esto y tú puedes usar esto para siempre. Por ejemplo, no sé, tú tienes un hermano, tú puedes mirar esto ahora, este mes o 2 meses, depende conforme tu disponibilidade. Daqui mês tu puedes compartir tu clave y tu hermano puedes mirar. Tu puedes aprender el portugués del básico al intermediario también. Y la mejor cosa, porque tú has mirado esta clase o has escuchado esta clase, yo veo que tú estás interesado en aprender el portugués y por esto voy a darte un descuento. Tú puedes ver que acá, si tú estás mirando el vídeo, tú ves que está como el slide del portugués fácil para hispanohablantes y hay el precio con la promoción. Estamos vendiendo el curso por $29, pero hay un link acá en la descripción. Si tú clicas ahora, tú vas a pagar solo $20 para aprender el portugués del básico hasta el intermediario. Hagas un clic allá y tú vas a ver todas las clases que hay en este curso. Cualquier duda que tú tengas sobre este curso, sobre portugués, déjame saber. ¿Recuerdas? Solo en este link que tú vas a pagar solamente $20. Link no, tú dices enlace. Solo en este enlace tú vas a pagar $20 por este curso. ¿Recuerdas? Desde el básico al intermediario, clases grabadas. Tú puedes mirar esto cuando tú tengas tiempo. Bueno, vou terminar em português. Espero que tenha sido útil essa aula, mas no fim, em português temos uma expressão make my pitch. Tenho que... Ai. Estou esquecendo o português. Em inglês é to make my pitch. Vender meu peixe. Tenho que vender meu peixe. É como eu tenho que vender mi pescado. Por isso estou falando da promoção acá. Vender meu peixe. To make my pitch em português é vender meu peixe. Tenho que vender meu peixe. Tenho que vender meu peixe. Qualquer dúvida sobre este curso, sobre português, me deixa eu saber.
Tenha um bom dia, boa tarde, até mais. Tchau, tchau.